Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Viva de Mechas. Aqui nós conversamos sobre as estratégias, de como você pode viver de mechas, ganhando bem e sendo reconhecido no mundo da beleza. Eu sou Jussi Pinheiro e o nosso tema de hoje é manchou o cabelo. E agora? E como os dias anteriores, Joyce também vai fazer as perguntas para que eu esteja respondendo, para ficar bem mais dinâmico. Pode ser? Tá tudo ok? Sim. O som. Vamos iniciar? O que é manchar o cabelo das clientes durante a aplicação das mechas? Que é manchar o cabelo. Manchas no cabelo, né, é sinal de desespero. Quando a gente vê aquela mancha, já bate o desespero. E agora? O que eu vou fazer? Causei um problema. São vários problemas que levam você até causar essa mancha, que se você ficar atento, você pode corrigir esses problemas, essa postura, essas misturas, que eu vou explicar passo a passo. Você pode estar corrigindo tudo, mas é um problema manchar? É um problema. Mas, para mim, o maior problema é você manchar o cabelo da cliente e você não corrigir o cabelo da cliente. E aí a cliente vai embora com aquela mancha desde pequena, como uma mancha média, ou aqueles vários pontinhos espalhados na raiz, ou uma mecha bem maior. E existem vários tipos de mancha, mas o manchar o cabelo é um problema, mas o problema maior é deixar o cabelo manchado. Por isso, a gente precisa sempre corrigir a mancha do cabelo da nossa cliente. Isso é muito importante, essa parte, sempre corrigir. Não importa a mancha, pequena, média ou grande, tem que corrigir essa mancha. Só quero abrir um espaçozinho que um detalhe grande é o uso do oxidante também interfere muito na mancha. E também a porosidade do cabelo também interfere muito. Ah, mas como eu estou aqui, você quer dizer que é a porosidade do cabelo, o que é isso? Uma palavra mais simples. É a desidratação, é aquele cabelo que é desidratado. Ele tende mais a manchar. Óbvio que o profissional precisa estar atento a todos os detalhes, a fazer um bom diagnóstico para que a mancha não aconteça. Mas se ela aconteceu, a porosidade deve ser levada em conta, o oxidante que vai ser usado deve se levar em conta. E também uma coisa que eu sempre falo, também não é só a descoloração em si, as mechas em si que mancham o cabelo. As colorações também são grandes vilões. Quem nunca viu uma cliente com o cabelo, a raiz de uma cor, o meio de outra e as pontas de outra? Geralmente a raiz bem clara, o meio escuro e as pontas mais claras, né? Tem essas três versões. Ou, ao contrário, a raiz mais escura e o comprimento e pontas mais claros. Então, não é só a descoloração. A descoloração também pode ocasionar muitas manchas nos cabelos. Próxima pergunta. O que você faz para não manchar o cabelo da cliente durante a aplicação das mechas? São vários passos que devem ser seguidos para que isso não venha a acontecer. E nesses muitos passos que eu faço, o primeiro de tudo é o diagnóstico.
Quando eu faço esse diagnóstico, eu vou levar em consideração o cabelo da minha cliente, as mechas que a minha cliente quer, a técnica que a minha cliente quer. Eu vou levar em consideração a cor do cabelo da minha cliente, de qual tom eu estou, de qual altura de tom. A altura de tom é a cor natural do cabelo. Se o cabelo da minha cliente é um castanho escuro, se é um castanho médio, se eu vou levar esse cabelo para uma cor bem mais clara, se eu vou levar esse cabelo ao máximo, né, que é uma altura de 10, que é um loiro ultra claro, como outras pessoas chamam, um loiro claríssimo. Então, são coisas que eu preciso, são detalhes que eu preciso levar em consideração. Construir as mechas da minha cliente. Antes de eu aplicar, eu preciso fazer esse diagnóstico para que esse diagnóstico seja preciso e não me leve a causar essas terríveis manchas tão indesejadas. E se isso acontecer, que pode acontecer com qualquer pessoa, muitas vezes o profissional está fazendo as mechas, a cliente pega o telefone, coloca aqui, abaixa aqui, faz algumas posições, se abaixa para alguma coisa, mexe a cabeça. Aquele papel, se ele não estiver bem firme, pode manchar. Ou se o papel escorregou alguma coisa, o dia estava mais quente, o salão mais quente, o papel inchou, tudo isso eu vou falar na parte de oxidantes, que a influência dos oxidantes, quando ele infla, né, a mistura do oxidante com o pó descolorante, quando ele incha, né, incha muito e acaba vazando e manchando o cabelo. O que você fez para superar esse problema no início de suas práticas nas mechas? É justamente isso. Eu comecei a levar em consideração tudo isso que eu já tenho falado, a questão de textura, né, do produto que eu estou usando, a questão do oxidante que eu vou usar. Pode parecer bobagem, mas se eu pego um oxidante de 10 volumes e vou fazer as mechas na minha cliente, você concorda que aquele oxidante ele vai abrir, mas vai abrir mais lentamente? Aí você deve estar aí se perguntando, mas, Ju, se eu vou pegar um oxidante de 10 volumes, eu não vou abrir nunca o cabelo. Ou então eu vou passar o dia nesse cabelo. Então, se a gente quer trabalhar com segurança, se a gente quer entregar o melhor serviço para a nossa cliente, a gente tem que entender que qualidade e tempo e dedicação é primordial. Eu não posso pensar na minha cliente como um cifrão. Eu tenho que pensar na minha cliente como como um ser humano, né? Como uma pessoa que está ali para receber de mim o meu melhor, e a partir dela, ali é ser uma vitrine minha, né? Ser uma assinatura minha, para que ela possa mostrar as amigas dela, possa mostrar os parentes dela. Ai, quem fez o seu cabelo está maravilhoso, quem fez o seu cabelo está maravilhoso. E se você faz um bom serviço, pode ter certeza que ela vai indicar para 2 pessoas, mas se você faz um bom serviço, ela vai indicar para 10 pessoas que você não fez um bom serviço. E por que a importância da escolha do oxidante? O oxidante de 10 volumes ele vai abrir mais lentamente, mas ali eu estou segura do que eu estou fazendo. Estou fazendo a minha aplicação e eu estou segura da ação do tempo. Vai demorar mais um pouco, mas vai dar tempo eu ir fazendo. Ah, mas eu vou fazer com de 20. Ótimo. Eu uso muito oxidante de 20 volumes para fazer qualquer tipo de mecha. Muito raramente eu uso oxidante de 30 volumes. O meu queridinho é o oxidante de 20 volumes. Então, eu coloco o oxidante de 20 volumes, dá tempo eu construir a cabeça da minha cliente toda dá tempo construir a técnica que eu estou usando e voltar para fazer o famoso repasse.
Ah, mas eu não vou fazer repasse, ou então na hora de fazer o repasse, eu tenho medo que toda vida que eu faço o repasse mancha. Sim, mas é primordial fazer o repasse. Se você vai fazer o repasse e ali você está tendo controle, e não abriu legal aqui, eu preciso reaplicar, ou ah, agora esse papel escorregou um pouquinho. Quando escorregou, a raiz não ficou legal, não ficou laranja, não era essa cor. Vou lá, coloco novamente o papelzinho no lugar, aplico novamente ali. Se for preciso, eu tiro, limpo as pontas e deixo já para fora, se já tiver no fundo de clareamento desejado. Aí eu vou evitar o quê? Aquela manchinha ali na raiz já, porque eu já corrigi, já coloquei novamente o meu papelzinho lá no local. Aí você pega um oxidante de 30 volumes. Aí você já tem que fazer, já tem que estar mais esperto no que você está fazendo. Se você faz com 30 volumes, você precisa ter um controle. Você precisa aplicar uma certa quantidade de mechas, né, que o ideal é sempre começar da nuca, ou você precisa fazer uma aplicação e antes de você chegar nas laterais, você abrir aquela última e já olhar se já chegou no fundo de clareamento desejado, se nenhum papel escorregou, se está tudo certinho ali no lugar, se a sua descoloração está acontecendo uniforme, porque hoje em dia, com o uso de progressivas, de selagens, de botox, infelizmente, os cabelos eles abrem muito desuniformes, né? Abre, dependendo aonde ele foi mais selado, ele não abre uniforme. Muita gente chega e diz, muitas vezes é o esfumado de raiz que atrapalha. É o esfumado de raiz que quando eu vou fazer as mechas, ele fica aquela mancha. E não é. O esfumado de raiz, ele não atrapalha. O que atrapalha é justamente assim, selagem, botox, que infelizmente as clientes fazem desenfreadamente. Tem clientes que fazem uma vez no mês botox e aí querem ficar loira. Ultimamente isso tem sido uma combinação bem explosiva, pós-colorante com versus progressivas e afins. Então, se você coloca o OX de 30, você tem que ter mais um cuidado a mais. Mas aí você quer terminar rápido, porque a minha cliente é um cifrão para mim, e eu preciso terminar mais rápido aquele cabelo, e eu, por algum motivo, eu preciso terminar, eu vou colocar de 40. Aí você tá com uma bomba nas mãos. Mas o cabelo dela é muito escuro. Gente, o que abre, o que vai tirar os pigmentos do cabelo, o que vai revelar para você o fundo de clareamento do cabelo, não é a potência do descolorante, é a mistura dos dois e o tempo de ação. Se você acha que um oxidante de 40 volumes é ele que vai potencializar a sua abertura e você consegue fazer sem manchar o cabelo, sem danificar esse cabelo, continue fazendo. Mas um cabelo, para ser saudável após as mechas, ele precisa ser aberto com um oxidante mais baixinho, para que quando eu colocar esse oxidante, principalmente se for as mechinhas mais coladinhas na raiz, que a gente chama de micromechas, se for aquelas mechinhas, quando eu colocar ali na raiz aquele oxidante, esse cabelo não vir manchar, não vir vazar. E aí eu estava com pressa e eu fiz um maior problema, que é corrigir. É muito mais fácil eu fazer com calma, devagar, sem pressa para terminar. E com o oxidante que vai garantir depois a saúde do cabelo da minha cliente, que é o mais importante, do que eu fazer com o oxidante de 40 e fazer aquele boom, né? Aquele estrago, aquela coisa que eu não queria. A gente tem que levar em consideração que a raiz do nosso cabelo, muita gente fala que é mais quente. É uma parte que é mais quente, a raiz por estar próximo do couro cabeludo, mas na verdade é a queratina do nosso cabelo, que ela é mais novinha na nossa raiz, é uma queratina
nova, diferente da queratina, que tem comprimentos e pontas. Eu acho que isso é uma grande novidade para muita gente, porque muita gente fala, não, é só porque é mais quente a parte aqui, que é mais... Não é. É a questão da queratina, por ser uma queratina mais nova. Então, ali naquela parte ali, ela vai abrir mais rápido. Até se você usar uma coloração, um ruivo, se você for fazer um ruivo e você aplicar diretamente na raiz ou um 7.0, que é um loiro médio, se você for aplicar diretamente na raiz, dependendo do que você esteja fazendo, qual procedimento você esteja fazendo, você vai deixar essa raiz mais gritante, né? Como a gente fala aqui, né? Aquela raiz ela vai se acender de uma forma e a cliente vai ficar com aquela raiz muito clara e o comprimento e pontas mais escuro, isso para colorações. Então ali não ficou um cabelo bonito, ficou manchado. Do mesmo jeito as mechas, se você coloca muito próximo e coloca com o oxidante muito claro e esse oxidante vai ferver mais rápido, ele vai agir mais rápido, porque, um exemplo, um oxidante de 10 volumes é aqui, eu estou dirigindo, eu estou andando a 10 quilômetros por hora. Um oxidante de 20 volumes, eu estou andando a 40 por hora. Um oxidante de 30 volumes, eu estou andando a 80 por hora. E um oxidante de 40, eu estou andando a 140 quilômetros por hora. Você concorda que é muito mais fácil eu parar esse carro quando eu estou dirigindo a 30 volumes, né, com um oxidante de 20 volumes, do que quando eu estou dirigindo a 140 por hora? Eu vou evitar o acidente. Então, é isso que a gente precisa pensar. Pensar no que vai fazer, pensar no diagnóstico, pensar na construção daquele cabelo de uma forma ampla. Você vê os detalhes. Eu preciso fazer essa cliente e construir um cabelo por partes. Não é? Você sabe a técnica que você vai usar, mas é quando você divide o cabelo, que você vê cada cliente tem uma cabeça diferente. Então, aí você precisa construir por partes e para poder evitar os erros. E é isso que eu faço. Eu vou construindo, eu faço um diagnóstico de uma forma geral e vou construindo por partes esse cabelo. Qual é a dificuldade principal que os profissionais encontram para fazer a correção das manchas? Então, o que eu vejo muito é justamente assim, eu vou, manchou o cabelo, acabou, manchou, isso é um fato. Então, eu preciso corrigir. Mas aí eu vi que um profissional disse que se eu corrigir com 4.0, aquela mancha vai dar certo. Já fiz um alarme, já deixei a minha cliente nervosa, já fiz aquele alarme todo, e aí vou ter que. Não, não se preocupe, eu vou corrigir, poxa, a cliente já não vai mais confiar no seu trabalho. Então é isso, a gente primeiro precisa passar confiança para a cliente. Quando eu não passo confiança para a cliente, consequentemente, não vai voltar ao meu espaço, ao meu salão. O primeiro passo é passar confiança. E é nisso que muitos profissionais erram. Nossa, você manchou o cabelo, né? Se você estiver trabalhando com outra pessoa, manchou o cabelo da cliente e agora, sabe? Então, calma. Manchou, respira e vai lá e seleciona a mecha para fazer a correção. Aí, aonde entra o erro? Eu nem olhei, não fiz o diagnóstico, que eu falei no início, eu não fiz o diagnóstico, e eu simplesmente achei que o cabelo dela é um 4. Aí eu vou lá, pego um 4, só que eu abri o fundo de clareamento da minha cliente na altura de um 10. Ficou o amarelo limpo, ficou aquele amarelinho, que é o sonho de todas as mulheres. Ficou aquele amarelinho. Aí eu pego um 4, venho lá na mecha
faço de qualquer jeito e eu chumbo essa mecha. Como que eu vou chumbar? No quadro, ele contém muito pigmento azul. Como ele contém muito pigmento azul e o cabelo está muito amarelinho, aí acontece isso de chumbar o cabelo. Ou eu não tenho 4, eu coloquei um 6, aí fica laranja o cabelo da cliente. Então, a mancha vai voltar. Eu não dei tempo do produto agir, eu nem sabia como era para fazer para o produto agir no cabelo, naquela mancha. Então, eu deixei pouco tempo. E aí ela foi para casa, hoje não tinha mancha, mas aí depois ela lavou e a mancha apareceu. Então, esse é um dos principais erros, né, que cometemos quando a gente não se atenta a esses detalhes de fazer o diagnóstico em tudo, construir o cabelo por partes. Qual é o jeito errado que a pessoa deve fazer para corrigir a mancha? Então, o jeito errado é pegar a cartela de cores e colocar, como eu estava explicando, eu estou ali com a mancha, não seleciono a mancha, eu vi que manchou, tirei todo o papel alumínio, vi que manchou, ou quem faz na touca, tira a touca, vi que ocasionou as famosas patinhas, e vi que manchou, e ali eu não sei como corrigir, ou não sei como eu vou selecionar aquela mancha, e aí aplico, eu não sei, então eu vou deixar daquele jeito a mecha, eu vou deixar aquela mecha daquele jeito, ou vou deixar a cliente daquele jeito embora, vou só escovar. Eu não uso a cor adequada, né? E esse é o jeito errado, é não usar a cor adequada para corrigir o cabelo da cliente, ou não saber selecionar a mancha, ou deixar a cliente ir embora com a mancha. Isso tudo é um jeito errado que nós profissionais, eu falo nós porque também isso já aconteceu muito, né? Já, óbvio que já aconteceu muito. E, e se não tiver atento aos cuidados, pode acontecer. E esse é o jeito errado. Por isso, o jeito certo é sempre selecionar a mecha, a mancha, né? E fazer ou um bom esfumado ou fazer a correção. E qual é o jeito certo que deve ser feito para corrigir a mancha? Aí a gente vamos entrar nessa parte, que se a mecha, existe três tipos de mecha, de mancha. Existe a mancha pequena, a média e a grande. Se eu ocasionei uma mancha pequena, naquela mancha pequena, eu estou ali com a cliente no lavatório, eu estou tirando o papel e eu estou vendo que manchou aquela mechinha ali. Aí eu vou ali com ela no lavatório, deixo ela confortável e seleciono a manchinha pequena. Aí venho com aquela manchinha e faço o procedimento. Mas aí já é uma mancha mais média, né? Já manchou em alguns pontos, a cliente se mexeu muito. Quando a cliente se mexe muito, aí não tem jeito, manchou, e aí tem que selecionar. Aí eu não tenho como selecionar uma pequena mecha, porque foi uma mecha média, manchou em alguns pontos. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso apagar aquelas mechas. Ou eu vou usar um esfumado de raiz, ou eu vou apagar mesmo, né, a raiz dela toda, aonde manchou. Agora, se a mancha foi grande, aquela mancha que você olha
e não sabe como fazer, né? Aí o que é que você tem que fazer? Você vai pegar a mecha, o cabelo da cliente, vai levar ela, vai explicar o que aconteceu, porque não é feio, feio é você deixar ela ir embora com a mancha. Você vai pegar a cliente, vai sentar na cadeira, vai fazer novamente, vai apagar toda a raiz dela, aí apagou, tirou como deve tirar, né? Protegendo os comprimentos e pontas, para não manchar quando você apagar a raiz dela, como se procede com o esfumado. Aí você vai tirar, você vai secar todo esse cabelo. E aí você vai ver aonde ficou ainda manchado. Aí o que você vai fazer? Você vai selecionar novas mechas. Você vai selecionar. É um trabalho minucioso. É um trabalho, né? Então, precisa ser feito com todo cuidado. Você vai fazer isso e vai selecionar novas mechas, vai descolorir novamente. Mas, poxa, eu acabei de escurecer esse cabelo. Sim, mas ainda continua com manchas, porque a mancha foi grande. Como a mancha foi grande e você precisa ir lá e corrigir, certamente vai ficar alguns pontos, e principalmente se foi que se vazou muito por algum descuido, por alguma coisa você descuidou e vazou muito a sua mistura de pós-colorante, se vazou muito, você precisa ir lá e selecionar de novo, fazendo novas mechas. Ai, mas aí, se for preciso fazer mechas novamente e mechas inversas, tem que fazer. Esse é o caminho, não fugir do trabalho que você está recebendo para fazer. É fazer sempre o seu melhor em todo momento. Se manchou, precisa corrigir a mancha. É uma coisa que vocês precisam colocar definitivamente na cabeça, é isso. Manchou, eu preciso ir lá e corrigir a mancha. Fala um pouco sobre o passo a passo que você faz para aplicar as mechas e não ter que passar por esse problema. Foi dentro do método Viva de Mechas, existe a técnica AME, a chave AME, que AME significa aplicação de mechas, né? AME, o amor pela aplicação às mechas. Não é de qualquer jeito. Você tem que fazer com muito carinho tudo que você vai fazer. É tanto que se você não ama a profissão, você precisa procurar uma coisa que lhe dê prazer, satisfação em fazer. E dentro do meu método, eu explico tudo bem direitinho sobre como fazer a aplicação. E eu vou dar uma. Vou explicar para vocês como está dentro do método, que é assim. Eu faço o diagnóstico da minha cliente. Depois do diagnóstico, eu faço o diagnóstico. Quando eu faço o diagnóstico, teste de mecha, tudo bem direitinho, e ali eu parto para as mechas, para a montagem da minha técnica. A gente escolheu uma técnica de eriçados, porque muita gente tem muito medo de fazer eriçados. Várias e várias pessoas profissionais já chegaram para mim e disseram: olha, Jússi, uma coisa que eu não faço é mechas no papel alumínio eriçado, porque quando eu imagino aquele eriçado ir e que ele manchar lá em cima, como eu vou fazer para tirar aquela mancha quando o eriçado voltar? E é de fato isso. Se você não fizer um eriçado bem feito, quando você voltar, o eriçado pode estar manchado e ali vai comprometer, não vai comprometer a raiz, vai comprometer o comprimentos e pontas. Como você vai fazer para tirar essas manchas do comprimentos e pontas? Por isso que é importante você saber fazer o eriçado e colocar lá direitinho o eriçado junto à raiz e prender para aplicar. E na hora de fazer a reaplicação,
do pó descolorante, na hora de você fazer a reaplicação, você manter ele firme no lugar. Outra coisa que eu faço é a importância de respeitar o comprimento, o crescimento do cabelo. Tanto para o eriçado, eu preciso respeitar o crescimento do cabelo, como para colocar a plaquete. Mas como é isso? Não está aqui a plaqueta. Se o cabelo, se aqui ele está mais para baixo, aqui eu vou usar mais para baixo a posição da minha plaqueta. Se aqui na frente, se eu vou puxar aqui, se eu vou fazer essa parte aqui do contorno, tá dando para ver, já? Se eu vou usar essa parte aqui, se eu vou fazer o contorno da minha cliente, eu vou puxar ele para frente, eu não posso colocar essa plaqueta de qualquer jeito, eu tenho que colocar ela para frente, na posição para frente. Deixa eu usar. Eu preciso colocar essa plaqueta assim, ó, para frente, na posição que eu quero a minha mecha. Mas se eu vou fazer aqui a mecha, eu preciso colocar a plaqueta assim. É importante respeitar a posição do fio do cabelo, porque se eu não respeito essa posição do fio, na hora que eu coloco de todo jeito, o cabelo é aqui, assim, aí eu coloco assim para baixo. Quando eu soltar, vai ficar faltando um pedaço aqui de cabelo de raiz, né, que eu não coloquei a minha mistura de pó descolorante. E ali, quando eu colocar o papel ali de todo jeito, manchou a raiz. É fato que já manchou a raiz. Outra coisa é a mistura do pó descolorante com o oxidante. Bom, se eu vou fazer a aplicação, como eu já falei, eu começo sempre da parte da nuca. Sempre, mechas, a gente começa da parte da nuca. Não importa se é na touca, não importa se é no papel alumínio, a aplicação da mistura começa pela nuca. Aí eu vou fazer a minha mistura, colocar a minha mistura a partir da nuca. Aí eu faço uma mistura muito mole, porque eu não tenho balança e eu não acho importante fazer a medição. E é aí onde eu erro. A importância de medir de ter uma balança dentro do seu espaço. E você colocar a balança lá e medir. Se o seu pó descolorante é 1/2, você fazer a mistura exata. Se eu uso 30 gramas de pó, se é 1/2, eu preciso colocar 60 gramas de oxidante. Aí eu vou fazer a minha mistura e a minha mistura vai estar na consistência exata que o meu fabricante me fala. Mas o meu pó é 1 por 1,5. Então, se eu coloco 30 gramas de pó, eu coloco 45 gramas de oxidante. Faço a minha mistura. Mas eu achei que ficou muito duro. Mas se o seu fabricante está dizendo que você precisa usar daquele jeito, é porque ele o químico já preparou para você usar daquele jeito, pela potência que vai dar na hora de você fazer as mechas. E outra coisa, eu venho e coloco muito produto na raiz. Aí eu aperto o papel, eu selecionei lá minha mecha, fiz minha mistura, até aí eu acertei, só eu faço a minha mistura 1/2, que o meu fabricante diz. Eu coloco aqui na plaqueta, como você está explicando, na posição do crescimento do fio. Eu coloco o meu eriçado lá para cima também, para não misturar, para não descer esse eriçado. Eu já faço tudo desse jeito, bonitinho. Só que acontece que na hora de fazer a aplicação, eu coloco muito produto, porque eu tenho medo de não abrir embaixo. Aí vem a questão do medo. Eu tenho medo de não abrir embaixo. Se você pegou a sua plaqueta, colocou um pouquinho de oxidante no seu papel alumínio e você posicionou na posição certa e colocou e puxou, primeiro que você não vai colocar produto logo na raiz, você coloca do meio para as pontas. Ou se você vai fazer só um retoque de raiz, você coloca
afastado da raiz, tira o excesso do pincel do produto na cumbuca, vai lá na cumbuca, na lateral da cumbuca, tira o excesso do pincel e vem puxando aquele produto que você colocou na raiz. Lembra do detalhe que eu falei? Que a raiz do cabelo, por ter a queratina mais novinha, não precisa de muito produto para abrir. O que você colocar lá de produto vai ser o suficiente. Agora, se você colocar muito produto, esse cabelo vai vazar. Essa mancha vai acontecer. E olha que a cliente vai só respirar ali paradinha e essa mancha vai acontecer. Porque você colocou muito produto na raiz. E na hora que você fechou, que você aperta o papel, que você precisa apertar o papel para que ele fique bem justinho ali e ele não fique sambando, dançando ali na cabeça da cliente. Se esse papel ele ficar dançando lá, ele vai manchar. Outra coisa importante também que eu faço é, quando eu estou colocando as mechas, se eu coloco muitas mechas, eu vou fazer um Power Blonde. Se eu vou fazer um Power Blonde e como o Power Blonde leva muito papel, eu preciso ir colocando a minha plaqueta para que ela não atrapalhe a minha mecha que já está embaixo. Aqui é a minha mecha de baixo. Aqui eu venho com a minha plaqueta, mas eu venho com cuidado para mim não bater na minha mecha de baixo e aí eu, sem querer, eu fazer com que essa mecha desça um pouquinho. A partir do momento que aquela mecha, aquele papel desce um pouquinho, já manchou a raiz. Então, são cuidados que é simples. A partir do momento que você começa a prestar atenção, a construir um cabelo de uma forma, como falar, de uma forma que você tenha mais atenção, que você preste atenção no que você está fazendo, não é ficar calada ali o tempo todo para cliente. Eu não posso te ouvir, não posso conversar que eu estou aqui. É fazer o passo a passo, prestando atenção. Então, é ter cuidado com a mistura que você faz, sempre respeitar a mistura que o seu fabricante diz, é primordial. Ter uma balança, isso é sem dúvida. A balança ela é fundamental não só para isso, mas para N outras coisas, não só para não manchar o cabelo, mas o que é a balança com a mancha? É para você fazer preciso o que o seu fabricante está dizendo. Para não manchar o cabelo da cliente. É saber fechar o papel da sua mecha, você precisa saber fechar, apertar aquele papel e fazer com que ele não escorregue. Se a sua cliente for aquela cliente muito impaciente, você pedir a ela que só enquanto os papéis estão na cabeça dela, ela ficar mais paradinha. Você coloca o Wi-Fi no telefone dela para ela ficar ali sentada, mexendo um pouquinho, enquanto você vai fazendo as suas mechas para que ela fique mais tranquila e assim também não venha ocasionar essa mancha. E dentro do meu método, né, Viva de Mechas, tem tudo, todo passo a passo, desde quando a cliente chega no salão até o final. Porque as mechas não é só chegar, aplicar as mechas, tchau. Não, é um conjunto de coisas. É o diagnóstico, é o teste de mecha, é a aplicação das mechas, é a expectativa que a cliente traz para você, é o que você está entregando para ela, é você ter todo um cuidado para não ocasionar mancha naquele cabelo, para ela não ficar decepcionada, ter toda uma atenção ao que você está fazendo. E isso com o dia a dia, você praticando sempre, sempre fazendo mechas e estando atento aos pequenos detalhes, você vai conseguir fazer mechas sem manchar a raiz. E isso é muito simples de ir corrigindo no dia a dia essas falhas, né? E se manchar, sempre que manchar, nunca mande a cliente embora. Nunca mande, sempre corrija a mancha. Se ficou uma mancha muito. Ah, mas ficou por dentro, ela não vai ver. Mas se ela não voltar para escovar com você, o outro local que ela escovar, infelizmente, pode falar. O teu cabelo está manchado.
quem fez não fez legal. Então, é esse detalhe que você precisa se atentar, né? A ver se manchou, corrige. Se for no meio, corrige. Se for na frente, aí é que precisa corrigir mesmo. Mas esteja sempre atento e corrija sempre o cabelo para que você encante verdadeiramente a sua cliente. Porque a partir do momento que você encanta a sua cliente, você passa a encantar outras pessoas. E aí você vai estar gerando valores para você como profissional. Não é preço, é valor. Que o valor e o conhecimento ninguém vai tirar de você. É o valor que você tem diante da sua cliente. É o valor que você tem, que você coloca